Olá, estamos começando o Primeiro Plano e hoje começamos com números que preocupam e atingem a cada um de nós cidadãos cearenses que hoje sofremos com a violência e com a impunidade. Você sabia que no Ceará a vara de execuções criminais tem um juiz para cuidar de 15 mil processos, quando teria que haver um juiz para, no máximo, 3 mil processos? A nossa Justiça Comum conta com 349 juízes, quando o ideal seria pelo menos o dobro. Informações do Fórum Clóvis Bevilacqua revelam que a nossa Justiça é a terceira do Nordeste em volume de processos. Esta semana, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Ceará, lançou um movimento que pede mais agilidade para o judiciário cearense. E antes de começar nossa entrevista, vamos à reportagem feita pelo nosso Departamento de Jornalismo. Acompanhe. As lágrimas de Dona Fátima são de saudade e, ao mesmo tempo, de revolta. Ela perdeu um filho, Cícero Augusto Ferreira, de 23 anos, assassinado quando voltava de uma festa. 8 anos depois, o processo ainda tramita na Quinta Vara do Júri, em Fortaleza, e os suspeitos estão soltos. Lentidão que deixa a mãe desolada. A Quinta Vara do Júri já mudou de juiz, já mudou de secretário, já mudou de promotor. E sempre o desengano. A promessa e não acontece. É um massacre a uma mãe que carrega no coração esse terremoto de dor. Isso é um massacre. Era preferível que dissessem logo que não adiantaria lutar. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 90% dos processos no Ceará sofrem algum tipo de atraso. Com base nesta estatística, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu realizar um projeto para cobrar agilidade nos julgamentos. Nós da OAB Ceará entendemos que o judiciário forte faz a sociedade forte e a advocacia ela permite a sociedade encontrar aquele direito que foi diminuído, que foi atacado em determinado momento. Para isso nós precisamos de uma justiça já. Agora, não dá mais para esperar. O movimento Justiça Já prevê a realização de fóruns para discutir o problema com a sociedade, manifestações e até a instalação de um painel eletrônico na Praça do Ferreira. Vamos inaugurar no Brasil o Justiçômetro, que é isso, uma ferramenta onde nós vamos ter dados estatísticos reais dos processos que entram no Poder Judiciário e daqueles que são julgados. Qual a finalidade? Buscar trazer dados reais para enviar ao Poder Judiciário e estabelecer políticas públicas que possam garantir a efetividade da prestação jurisdicional. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Valdetário Monteiro. Muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui na TV Jangadeiro. Oportunidade. O senhor diria que a situação da justiça cearense hoje é de calamidade pública? Com certeza. Infelizmente, é um dado que nós precisamos tratar com responsabilidade, porque se trata de um poder importantíssimo para a paz social, para a convivência, para a boa convivência da nossa sociedade, mas é extremamente preocupante a carência do Poder Judiciário. No movimento Justiça Já, nós procuramos dar um enfoque, não só a justiça comum, a justiça mais do dia a dia do cidadão. Boa parte dos processos que tramitam no Estado estão ligados à justiça comum, à justiça estadual. Mas há falhas e há dificuldades também na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Então, os nossos trabalhos apanhados, as discussões que temos no Conselho Seccional com a advocacia e passamos agora a externar à sociedade com o movimento Justiça Já, engloba todos os âmbitos do Poder Judiciário. Mas na Justiça Comum, dados do Conselho Nacional de Justiça atestam essa dificuldade. O Judiciário Estadual, ele avançou muito. Você tem uma ideia, Chagas, o salto que a Justiça do Ceará caminha para dar com a virtualização é algo inédito no Brasil. Nós estamos agora passando por um processo em que a OAB faz parte desse processo de virtualização dos autos, em que 100% dos autos da capital serão virtualizados. Isso significa dizer que nós passaremos a trabalhar com processos virtuais numa cidade englobando a região metropolitana de quase 3 milhões de habitantes. É um feito sem precedentes na história do país. Ao mesmo tempo que isso ocorre, há uma preocupação muito grande da OAB pela falta de servidores. Isso que a senhora que falou na reportagem há pouco, tratando do inconformismo por não ter uma prestação jurisdicional, isso é uma realidade hoje nos fóruns da Justiça Estadual no Ceará. Veja só,
Quando alguém vai à justiça, quando aquela pessoa busca no Poder Judiciário uma prestação judicional por parte desse poder, ela quer aquela justiça a mais célere possível. A média ideal desse processo para ter um julgamento, uma decisão mais definitiva para a parte, seria de 3 anos. Nós temos que considerar audiências, citações, recursos. O que o Estado do Ceará padece nesse momento é a falta de resultados efetivos. Você tem um Poder Judiciário, o juiz no interior, a OAB realizou há pouco tempo um colégio de presidentes, que é um encontro dos 10 presidentes de seccionais da OAB no interior do Estado. Levamos um conselheiro federal do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o cearense Jorge Hélio Chaves, para falar com a advocacia do interior qual é o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. E aproveitamos a oportunidade para ir à comarca de Iguatu visitar as varas. A constatação em todas as varas parece a mesma. Nós temos, numa média de 10, 12 servidores da Justiça, só 2, 3 são do Poder Judiciário. Quer dizer, de 12, 2, 3, 10 não tem, digamos assim, aptidões para aquele trabalho que estão realizando. Veja só, são servidores cedidos da Prefeitura ou da Câmara Municipal. São, nesse momento, indispensáveis ao Poder Judiciário no interior, porque se tirasse esses servidores, o juiz teria muito mais dificuldade. O que é que ocorre? Esses servidores, eles não tiveram um treinamento, uma capacitação, como você lembrou, uma aptidão para exercer uma função que vai necessitar de conhecimentos específicos. É como se eu pegasse na rua alguém que tem uma aptidão em mecânica de veículos, ou na cozinha, ou na engenharia, e levasse direto para uma vara para trabalhar com processo, sem ele ter conhecimentos básicos de processo civil, de processo penal, da própria Constituição Federal. Então, o juiz tem essas pessoas como indispensáveis ao seu serviço, porque não tem outra forma. Agora, presidente, o senhor tem mais um dado que me chega aqui. De cada 10 processos em tramitação na Justiça Comum do Ceará, apenas 2, ou seja, apenas 20% dos processos, eles são julgados regularmente dentro desse prazo de 3 anos. E recebi também um dado de que quase 2.000 processos instaurados por homicídio no Ceará de dezembro de 2007 para trás ainda não foram julgados. São números alarmantes. São números alarmantes. Qual é o grande pedido que a OAB faz e clama à sociedade, esclarecendo a sociedade? Nós abrimos um blog na internet só para discutir o Justiça Já, além da página da OAB, para esclarecer e informar a sociedade o que está acontecendo. Quando você diz que tem 2.000 processos até 2007 que foram instaurados em homicídio e que não há nenhum julgamento em definitivo, não há ainda uma conclusão, significa dizer que tem 2.000 pessoas que estão acusadas de homicídio e que não foram julgadas. Essas pessoas podem estar na rua cometendo outro crime, essas pessoas podem estar num convívio em sociedade, colocando em risco outras pessoas, e isso tudo a depender da prestação judicional, da realização do fim princípio da justiça, que é julgar. Você pode pensar, a culpa é do juiz, é do magistrado que está lá na vara? Nós não podemos tratar a coisa de uma forma tão simples. Se esse magistrado não tem ainda a quantidade de servidores, a estrutura ainda formada para julgar os processos, ele também não vai conseguir. Você lembrou aí na abertura do programa a vara de execução criminal. A OAB, há pouco tempo, ingressou com a representação do CNJ para revogar uma portaria daquele magistrado da vara que impediu o advogado de receber os autos sem procuração. Pedimos também naquela vara que fosse instaurado um procedimento de verificação por parte da Corregedoria do CNJ ou da Corregedoria do Tribunal de Justiça para averiguar como pode um magistrado julgar mais de 10.000 processos. Por quê? Já foram criadas 2 varas de execuções criminais e não foram instaladas. Então nós não precisamos de justiça daqui a 10, 20 anos. Nós precisamos de justiça já, agora. Por quê? Porque o cidadão, a cidadã que está nos ouvindo nesse momento, ele tem um processo tramitando na justiça e ele quer ter um resultado favorável ou desfavorável, mas o importante é ter a prestação judicional. Por quê? Porque aí, se ele se sentir incomodado com a decisão recebida, ele pode recorrer. E outra coisa, quando a gente começa a falar em números, quando a gente não humaniza esses casos, não coloca personagens nesses casos, por isso que essa reportagem feita, exibida esta semana pelo jornal Jangadeiro,
procurou, diante do evento realizado pela OAB, buscar um personagem. Porque é quando você vê o drama de uma mãe daquela que você dimensiona, contextualiza o sofrimento. Temos mais um caso. Nós temos um quadro no programa Barra Pesada, Como Está o Caso? Esse quadro, ele busca justamente esses casos que são movidos pela impunidade e pela dor das famílias das vítimas. Acompanhe o trecho de uma das reportagens exibidas esta semana. Ele deixou uma dor tão grande. Uma dor tão grande que ele sabe a nossa união, quanto nós éramos unidas. Somos pobres. Tinha dia que nós não tínhamos nem o que comer em casa, mas éramos unidas. Um casal que vivia em conflitos. O policial militar Francisco Antônio Pinto da Silva era temido pela companheira Midian Silva de Freitas. O motivo? As crises de ciúme e as várias ameaças de morte. 1º de agosto de 2008. A promessa do policial militar está próxima de se cumprir. Ele trabalhou à noite e antes de ir para o trabalho, ele falou que essa criança, quando ele saiu, antes de vir matar, ele falou para ela que ia acabar com a mãe dela. Ela ainda se agarrou com ele e sentiu a arma e pediu para ele não fazer isso. Midian cuidava do filho de apenas 8 meses de vida. Quando a mãe dela se afasta dos dois, o soldado Silva saca uma pistola e atira na vítima pelas costas. Aí ele chegou para perto e deu outro tiro. Quando ele dá outro tiro, aí ela olha para mim assim, cuida dos meus filhos. Quando ela cuida dos meus filhos, ela foi logo caída. Inconformado, o soldado Silva dispara mais 4 tiros. Midian Silva de Freitas ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Logo após o crime, o policial militar se apresentou à delegacia e foi liberado. Francisco Antônio Pinto da Silva foi denunciado por homicídio qualificado e condenado a 13 anos e 9 meses de prisão. Mas o advogado de defesa recorreu da sentença e o processo aguarda a decisão do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não confirmar a decisão do Conselho de Sentença, provavelmente ele volte a novo julgamento e aí nós teremos, obviamente, a formação de um outro conselho para que ele seja julgado novamente pelo mesmo delito. Francisco Antônio Pinto da Silva foi afastado da Polícia Militar, mas ainda continua nos quadros da corporação. Estamos aguardando apenas a publicação em diário oficial para que ele seja excluído da corporação. E mesmo diante de todos os crimes cometidos, o réu permanece em liberdade. Midian deixou 3 filhos, 3 crianças. Uma perda irreparável que a família não consegue aceitar. Ele deixou um vazio, uma dor tão grande. Deixou nossa vida marcada para sempre. Eu sei que prisão, para ele, não vai aliviar a nossa dor, não. Alivia sim, por saber que ele não vai chegar perto dessas crianças, que essas crianças temem, e saber que ele está aí. E saber que não foi feita justiça. Essa dor nunca vai passar. Porque a dor e a saudade são 2 irmãs que andam juntas. E elas são cruel. Elas são cruel mesmo. Vimos aí mais um caso, presidente, mais um caso de dor. É como falei agora há pouco, quando você coloca personagens nessas histórias. Esses 2.000 casos tratados pelo Ministério Público, denunciados pelo Ministério Público, de inquéritos instaurados antes de 2007, que ainda não tiveram julgamento, se você pegar esses 2.000 casos, transformando em vidas em risco, em problemas, no caso de homicídio, em filhos, netos desolados, em mães, aí você começa a perceber o tamanho do problema.